Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso amado Pai eterno, te pedimos que tu sejas que esse estudo de hoje seja uma bênção tanto na minha vida como na vida deste que está ouvindo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. O nosso tema de hoje é: o que é o homem? A sua natureza. Está em Gênesis 2, versículo 7, que diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, ao homem foi primeiro dado um corpo, e depois ele foi feito alma vivente, com os poderes de pensar, sentir e querer. É maravilhoso, na verdade, o corpo humano, mas é do ponto de vista da criação que nós tratamos do valor do corpo. Deus criou um corpo, ele é incrível. Se você estudar a biologia do corpo humano, como ele funciona, seus órgãos, você vai ver que é algo maravilhoso e incrível. Mas aqui nós estamos olhando o corpo do ponto de vista da criação de Deus. Do ponto de vista da criação de Deus, ele é o templo do Espírito Santo. Romanos, capítulo 5, de 1 a 5 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o Espírito Santo, ele foi derramado em nossos corações por Deus. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, nos corações daqueles que creem em Cristo. E o cristão deve procurar conservar o seu corpo na melhor condição possível, a fim de que, com melhor vantagem, ele possa ser usado pelo Espírito Santo. Para você ser usado pelo Espírito Santo, você vai ter que andar, ir por todas as nações, pregando o Evangelho da salvação. Você vai precisar ouvir, usar a sua voz, e
você vai precisar usar teu tempo da melhor maneira possível para glorificar a Deus. O homem é um ser espiritual e nesse espírito é que ele tem a imagem divina. Porque Deus, aqui em João 4, versículo 24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um espírito pessoal totalmente perfeito, com os poderes de pensar, sentir e realizar. E nós também somos um espírito. Apesar de sermos limitados, nós também temos os poderes de pensar, sentir, de realizar. A natureza espiritual do homem tem 3 aspectos. O primeiro é o intelectual. É a mente que entende, é racional. Nós conseguimos observar as coisas, aprender, entender, construir. Conseguimos fazer muitas coisas através do nosso intelecto. Quando nós achamos um problema, nós também conseguimos encontrar a solução, porque nós fomos criados um ser inteligente, um ser racional. A segunda é o nosso emocional. Nós temos o sentimento de amar, embora ele não seja perfeito, como é perfeito em Deus. Nós sentimos ciúmes e temos muitos outros sentimentos. Deus é amor e justiça. São atributos perfeitos que existem em Deus. Em nós também conseguimos sentir o amor e praticar a justiça. Mas, diferente de Deus, onde tudo age em harmonia, em cada um de nós está limitado e pode ser influenciado por coisas externas, tanto o nosso amor quanto a nossa justiça. A terceira coisa é que nós somos um ser moral livre. Nós temos a faculdade de escolher entre o bem e o mal, embora isto também seja limitado por causa da influência. Adão pecou porque ele foi influenciado pela serpente. E nós também podemos ser influenciados pela situação, pelo medo e por muitas outras coisas, como a vaidade e o interesse. E somente em Deus essa faculdade de ser livre é absoluta, somente em Deus. Em 1 João 3,
1 João 3, do 19 ao 22 diz: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então nós temos em nosso ser uma coisa chamada consciência. Quando nós vamos fazer o mal, nós sentimos que aquilo é errado, que nós não devemos fazer. A nossa consciência nos acusa. A nossa consciência nos acusa quando nós vamos fazer o mal. E ela também nos tranquiliza quando estamos fazendo o bem e vivendo na verdade. O homem, existem pessoas que estão com a mente tão endurecida que elas não conseguem mais discernir entre o bem e o mal. Elas praticam o mal como se estivessem fazendo uma coisa normal. E como diz aqui, essas pessoas, elas não conseguem agradar a Deus, não conseguem se aproximar de Deus e ter um relacionamento com Deus, porque elas vivem completamente dedicadas ao pecado, a desagradar a Deus em todas as coisas. Por isso Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos pecados e, através do Evangelho, nos reconciliar novamente com Deus. Porque é possível que uma pessoa que já está com a mente endurecida a tal ponto de só praticar o mal, ela sofrer as consequências disto, ouvir o Evangelho, parar para ouvir o Evangelho, se arrepender e mudar a sua direção. Em 1 Crônicas, 2 Crônicas e 1 e 2 Reis, você vai encontrar a história do rei Manassés, que não só pecou, mas levou todo Israel a pecar. Mas ele foi preso e colocaram ele entre espinhos. E naquele sofrimento, mesmo entre espinhos, ele dobrou o seu joelho, pediu perdão a Deus, e Deus o restaurou como rei, e ele mudou a sua maneira de agir. Ele passou a agradar a Deus. Existe também o rei Asa,
que serviu a Deus a vida todinha, mas no final da sua vida, por causa de uma enfermidade nos pés, ele foi procurar ajuda e solução em falsos deuses, em outras coisas que não eram Deus. Um estava no pecado e se consertou. O outro tinha uma maneira correta, mas por causa da situação mudou o seu estado. Mais tarde, depois, nós vamos estudar sobre esses reis. Mais resumidamente, não, mais focadamente. Então, quando uma pessoa ouve que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e ela muda a sua direção, ela passa a agradar a Deus, e como ela aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo faz do seu corpo o seu templo. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este dia, que tu possas esclarecer no coração desta pessoa que está ouvindo esta mensagem aquilo que não ficou claro, Pai, porque esse estudo teria que ser um estudo muito mais longo, Pai, mas nós procuramos na teologia prática tentar fazer o entendimento da tua palavra uma coisa mais fácil e que alcance o maior número de pessoas. Ajuda-nos, Pai, ajuda esta pessoa, supre as suas necessidades, principalmente as espirituais, em nome de Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz esteja convosco. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai Eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda